Eu como pra caramba, eu treino, só que a balança nem se mexe. Talvez o erro que você está cometendo não está relacionado à alimentação ou o que você come, mas em algo de errado que você comete todo santo dia. Meu nome é Jéssica Cariús, eu sou estudante de Nutrição e Educação Física. E tudo que eu trago aqui no canal é baseado na ciência, o que eu aprendo na faculdade, e na prática durante os estágios. Se você estiver buscando atalho, esse canal não é para você. Aqui eu vou te mostrar o que realmente funciona, baseado em comida acessível, de forma simples, sem enrolação e com consistência. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Erro número 1, não saber quantas calorias o seu corpo precisa. Esse primeiro erro é básico e acaba derrubando muita gente. Muita gente acha que está comendo muito, mas se você não souber exatamente quanto que você está comendo, isso é a impressão que você tem. O cálculo que a gente costuma utilizar no início da faculdade é a fórmula de bolso. Eu vou deixar um exemplo aqui para vocês terem uma ideia do que é. Só para deixar claro, o intuito desse vídeo não substitui um profissional de nutrição. Ele só vai ajudar aquela pessoa que não pode ir no nutricionista no momento por diversas questões, mas ela vai te dar um direcionamento. Ela vai te dar o primeiro passo para você conseguir ganhar massa muscular. Óbvio que com o tempo, quando você tiver a oportunidade, vá no nutricionista, porque nada substitui o trabalho de um profissional, principalmente um trabalho bem feito. Como eu falei para vocês aqui, eu ia deixar um exemplo da fórmula de bolso. O VET, ele é baseado no peso vezes a quantidade calórica, que vai variar de acordo com a condição clínica. A condição clínica pode ser perda de peso, que vai variar de 20 a 25 quilocalorias, para manutenção de 25 a 30 e para ganho de peso de 30 a 35 quilocalorias. Geralmente, para quem quer ganho de peso, podemos iniciar com a manutenção ou aqui no ganho de peso. Nesse exemplo que eu dei aqui, a pessoa tem 50 quilos, eu multipliquei por 30, que me resultou em 1.500 calorias ao dia. Eu colocaria esses dados em um aplicativo que contabiliza calorias. O que eu conheço, que eu usava antes de entrar na faculdade, é o MyFitnessPal. Mas com certeza hoje em dia tem outros aplicativos que você nem precisaria fazer essa conta, ele mesmo já determinaria a quantidade calórica, a quantidade de macronutrientes, enfim. Mas se você quiser fazer o teste, colocar no papel, é até interessante, para vocês entenderem mais ou menos o básico da quantidade calórica, né? É importante também a gente saber a quantidade de macronutrientes, porque só o valor da caloria não adianta muita coisa. Imagina você fazer uma caloria só de carboidrato, com baixíssima proteína, ou então uma quantidade muito grande de carboidrato e lipídio. Então, assim, dependendo do objetivo da pessoa, ela vai ganhar peso, mas vai ganhar, às vezes, gordura, entendeu? Então, assim, o macronutriente é extremamente importante. E o que são os macronutrientes? São as proteínas, os carboidratos e os lipídios. A gente tem duas formas de calcular: por grama, por quilo de peso ao dia, ou porcentagem do VET. O VET, que é isso aqui, ó, é a quantidade que a gente já estimou aqui nesse exemplo. Então, vamos lá. A proteína a gente sempre calcula por grama, tá? A gente não calcula porcentagem do VET. A não ser em determinados casos, mas geralmente a gente fica aqui, ó, nesse cálculo. Só para vocês terem uma ideia, o sedentário, a recomendação é de 0,8 gramas vezes o peso da pessoa. Para indivíduos que treinam, para indivíduos, para quem pratica atividade física, vai variar de 1,0 a 2,0. Tem outras diretrizes que pode até aumentar esse número aqui, pode ser até 2,5, enfim. Isso é muito individual e vai de acordo com cada diretriz, mas eu dei um exemplo aqui para essa mesma pessoa de 50 quilos. Coloquei 1,2 de proteína, vezes o peso dela, que deu 60 gramas de proteína. Eu multipliquei por 4 quilocalorias, que é o valor de cada grama de proteína, que resultou em 240 quilocalorias, equivalente a 16% do VET. 1.500 é equivalente a 100%, fazendo a regra de 3. Coloquei 1.500 está para 100, 240 está para X. Isso, e deu esse valor aqui, 16%. O cálculo do carboidrato eu fiz em porcentagem, tá? Coloquei 60% do VET, deu 900 calorias. Eu faço a mesma regra de 3. 1.500 está para 100, X está para 60. Então aqui, como eu já tenho 60%, eu chego na quantidade calórica, que deu 900 calorias. 60 mais 16 dá 76, me restam 24%. E esses 24% também eu jogo na regra de 3. 1.500 está para 100, X está para 24 e eu cheguei nesse valor aqui de 360 calorias. Você consegue fazer o inverso, que você descobre a quantidade em gramas de cada macronutriente. Para isso, carboidrato. 1 grama de carboidrato é equivalente a 4 calorias. 1 grama de lipídio, ou gordura, né? É equivalente a 9 quilocalorias. Esse foi o exemplo. Espero que vocês tenham gostado.
Depois me conta aqui se vocês fizeram um teste, se vocês entenderam, se vocês acharam um pouquinho complexo, vocês me falam que eu posso fazer um vídeo só falando sobre as fórmulas. E é importante eu falar aqui que isso aqui é o básico, os micronutrientes são extremamente importantes. A gente consegue também olhar as diretrizes, ter uma noção de quanto que precisa por dia, só que isso é mais destinado ao nutricionista mesmo, mas com isso daqui você consegue sair da inércia e consegue montar sua própria dieta, tá? Lembrando sempre que isso não substitui a procura por um profissional. Só para a pessoa ter uma ideia, para quem não tem condições de ir para um nutricionista, tá? Espero que você tenha gostado. Vamos lá, erro número 2, inconstância calórica. Agora você aprendeu a calcular suas calorias. Aí o erro que você não pode cometer, caramba, só isso? Não, eu vvou jogar logo 3.500. Aí qual é o problema? No início, a pessoa vai seguir aquelas 3.500 calorias, não vai ser tão fácil, porque ela está habituada, um exemplo, ela consome 2.000 calorias. Aí ela quer ganhar peso rápido, então ela aumenta bastante a caloria. No início, pela empolgação, ela até consegue manter esses 3.500, mas isso aí não vai passar de uma semana. Esse entusiasmo, ele passa, e o problema é que a adesão também. Então, assim, o ideal é começar com metas menores, até porque para que ocorra a síntese proteica, é importante que o ambiente metabólico seja constante. Então, essa variação de calorias, principalmente para quem quer ganhar massa muscular, não é o ideal. Se você fica alterando dias de superávit, aí no outro dia déficit, você não consegue manter o processo de anabolismo, no caso de ganho de massa muscular. O mais importante, tanto para o emagrecimento quanto para o ganho de massa muscular, é a adesão, é a aderência ao processo. Porque assim, não adianta montar um plano alimentar lindo, perfeito. Vou até dar um exemplo. Um colega meu da faculdade de educação física me mostrou o plano alimentar dele. Magro, ele pratica atividade física tranquilo e tá prestes a se formar. Então, assim, o erro dele não tá no treino, tá na dieta. Aí um colega dele, que é nutricionista, montou um plano lindo pra ele, perfeito. Só pra vocês terem uma ideia, o café da manhã, 2 pães com ovos, mais, se eu não me engano, né, mais duas torradas com pasta de amendoim, e depois de umas 2-3 horas ele tem que consumir mais um pão, alguma coisa assim, muito absurda de volume de alimento. No começo, ele, assim, primeira semana ele até tentou, o corpo não aguenta, porque ele não tá acostumado a comer daquele jeito. O plano tá perfeito, mas no papel, mas na prática não condiz com a realidade dele, até porque ele faz estágio, então assim, ele fica muito tempo na sala, ele não pode ficar comendo na hora que ele quer. A gente tem que pensar que o plano precisa ser de acordo com a realidade do indivíduo. E tem que ser aos poucos, não adianta. Então assim, a minha sugestão é que comece com uma dieta normocalórica, é uma dieta de manutenção. Isso para treinar seu organismo e a sua mente a ter constância. O que importa, assim, primeiramente, é a regularidade. Vale a pena manter a normocalórica e se acostumando e aos pouquinhos fazer um aumento de 100, 200 calorias por semana e ver como é que seu corpo vai reagir. Porque assim você evita estufamento, enjoo e evita principalmente aquela repulsa. Não aguento mais comer, então aí para. Aí isso não adianta. Pensa aqui comigo. Comer muito por 3 dias não vai te ajudar a construir músculo, mas comer o suficiente por 30 dias vai. Então vamos lá pro terceiro erro. Pular refeições por falta de planejamento. Esse erro aqui, eu confesso que é o que mais me pega. Como eu curso 2 faculdades presenciais, eu passo muitas horas estudando. E às vezes eu simplesmente esqueço de comer. Nem sempre é fácil me programar para levar comida de casa, né? Então assim, tem dia que foge, que eu não consigo, eu tenho que comer alguma coisa na rua. E vamos ser sinceros, né? Comer fora, com qualidade, acessível, não é fácil, vamos falar a verdade. Quando a gente pula a refeição, acaba atrapalhando no ganho de massa muscular. Para a hipertrofia acontecer, é importante manter uma disponibilidade calórica e proteica constantemente. Tá, e o que a gente tem que fazer então para evitar que isso aconteça? A gente vai evitar que aconteça, vai ter dia que vai acontecer e tudo bem. O importante é não desistir. Uma dica importante, assim, é sempre levar comida de casa. Quando você leva a tua comida de casa, você evita cair na tentação de comer besteira e coisas assim que não vão agregar em nada. E é certo que você vai ter o que comer baseado no teu plano. Assim, é chato, dá trabalho, ter que pensar no que vai levar, preparar tudo, mas é muito importante pra passar o dia inteiro. Eu levo meu almoço. Se você não gosta de comida congelada, pensa naquelas bolsas térmicas, de repente coloca aquelas bolsas de gelo pra manter ela o mais fria possível, para evitar que estrague. Mas eu costumo levar pão com ovo, crepioca, que também é bem tranquilo de levar. Tem um pão de queijo também de tapioca, que ele é gostoso e é fácil, assim, pra levar também. E aquilo tira aquela vontade de comer uma besteira. Fruta, não tem jeito. Eu sempre levo fruta, principalmente a banana, que é mais prático. E pra ganhar massa muscular, é importante você colocar alguma coisa nessa fruta. Eu costumo colocar amendoim, aveia. O bolo de aveia também é muito interessante. Se vocês quiserem, tiverem interesse, eu posso fazer um vídeo só com as receitas que eu costumo fazer pra levar de lanche. Que às vezes a gente tá sem ideia. O
bolo tu não vai comer inteiro num dia. Então, assim, vai te ajudar em lanches em vários dias da semana. A crepioca é uma coisa muito prática, muita gente sabe fazer, que você pode variar o recheio e isso torna mais fácil de consumir, porque você acaba não enjoando. Pão com ovo. É simples, assim, muita gente gosta. Quem não gosta do ovo também pode substituir por frango com requeijão, que fica super gostoso. É o básico que salva. Em momento nenhum eu falei de suplemento. Então, assim, dá pra fazer. Só que tem que ter força de vontade. Tem que querer. Deixa aqui nos comentários se você gostou da ideia de fazer um vídeo só de lanches. Deixa aqui no comentário aqui, quero vídeo de lanches. Aí eu vou saber, eu faço pra vocês um vídeo. Porque assim, eu sei que não é por preguiça ou falta de vontade. É a rotina que é pesada mesmo. Isso, assim, e não sou só eu, como você, tem várias pessoas que têm uma rotina extremamente pesada. E isso dificulta sim. Mas se a gente quer ter resultado, a gente precisa se antecipar ao caos. E, sinceramente, isso começa com planejamento alimentar. Vamos pro erro número 4. Apostar tudo nos suplementos. Foi o que eu falei. Até o momento, eu não indiquei nada de suplemento pra vocês. Porque, assim, o início você não precisa de suplemento. Não tem necessidade alguma de suplementação. Tem muita gente pensando, né? Eu tomo whey, tomo creatina, eu tomo hipercalórico, eu tomo isso, tomo pré-treino. Mas, assim, às vezes tu vai ver a alimentação da pessoa. Cadê a comida? Não tem. Assim, aí a pessoa come um pouquinho de arroz, aí come uma fritura, ou come, assim, um embutido, uma linguiça, uma salsicha. E a comida, que é a base, não tem como. Pode pegar qualquer pessoa, não tem como você ganhar massa muscular se não tiver comida de verdade. Mas tudo agora é suplementação. Parece que o milagroso é o suplemento. Mas vocês já leram os rótulos desses suplementos? Então, assim, tem suplemento que vai ser super aliado mesmo. Tem suplementos muito bons. A creatina, assim, não tem o que falar. A creatina tem diversos estudos apontando inúmeros benefícios, tanto para massa muscular quanto para outras questões de saúde. O whey, assim, o whey também é outro suplemento, assim, muito importante, muito bom. É uma excelente fonte de proteína, de alto valor biológico, tem rápida absorção e pode ser, assim, muito útil para quem tem essa rotina mais pesada na rua. Então, assim, é bem prático. Só que a gente tem que pensar o quê? Que nem todo whey é igual. Hoje a gente vê muitas versões gourmetizadas. Se você olhar o rótulo, é cheia de aromatizantes, uma combinação de adoçantes. Aí tem o whey que tem adição de proteína de baixo valor biológico, é só para poder aumentar o teor proteico do whey. Então, assim, a ideia aqui é vocês lerem o rótulo, verificar os ingredientes. Por exemplo, tem alguns wheys que tem proteína de soja, só que, assim, o teu intuito não é consumir a proteína de soja. Às vezes você vai pagar caro num produto e tem lá na composição uma proteína barata. E, assim, qual é o efeito disso? Às vezes você acha que tá consumindo um produto achando que vai investir na sua saúde, mas às vezes você tá ingerindo um monte de porcaria, um monte de substâncias que não agregam em nada na hipertrofia. E tem gente que fala assim, o whey me deixa inchado, não me faz bem, mas você tem que ler a composição, porque às vezes ele é muito gostoso. Mas aquelas composições ali, aquelas misturas de adoçantes, de corante, de aromatizante, podem estar fazendo mal pro teu organismo. Então, eu não tenho redes sociais. Alguns suplementos que às vezes ficam bombando, tá todo mundo tomando, e eu não consigo entender o porquê. Mas eu imagino que tem alguma coisa, algum influenciador que falou daquele produto e aquilo se tornou febre, né? Aí eu tenho uns amigos que estão tomando, eu fico pensando, gente, por que a pessoa tá tomando pré-treino? Se o treino, a pessoa não se esforça tanto pro treino, fica só conversando na academia, dá um intervalo gigantesco, uma carga mínima pra fazer o exercício, que, assim, tu vê que, assim, a pessoa não fica cansada, não tem aquela necessidade do pré-treino. Aí a gente tem que parar e pensar, será que realmente eu preciso disso? Será que isso aqui vai ser o diferencial no meu treino? Será que de repente uma xícara de café não pode me auxiliar nesse meu treino tão desgastante? Entendeu? Porque às vezes, assim, você tá tomando uma combinação de substâncias ali também que às vezes pro teu treino atual não tem necessidade alguma. Talvez um dia você nem precise disso. E às vezes o erro também tá na sua alimentação. Você não tá dando o combustível necessário, principalmente carboidrato, que muita gente tem medo de consumir, que vai ser o necessário pro seu treino. Tem pré-treinos que são bons sim, que vão ser importantes para determinado público, mas para muitas pessoas isso vai ser extremamente desnecessário. E às vezes o dinheiro que você está gastando com o pré-treino você pode estar investido em alimento. E eu falo isso principalmente para os iniciantes. E também para aquelas pessoas que às vezes nem tem um treino estruturado, que ela vai fazendo o que dá na cabeça. Fica para reflexão. Será que tem necessidade de eu estar gastando meu dinheiro com isso? Baseado na alimentação que pode ser bem interessante para você consumir antes de treinar, uma banana com aveia, um cafezinho, uma canelinha por cima, já é o suficiente para você treinar. Isso também vai depender do que você tem consumido durante o seu dia. Essa refeição que você vai fazer no pré-treino pode não ser suficiente. Então, assim, tudo importa, não só o momento, que nem o pré-treino. Aí você toma um pré-treino, aquilo ali vai te dar um gás momentâneo, mas se as suas refeições anteriores não estiverem adequadas, não vai adiantar. Uma outra sugestão de pré-treino também. Você pode fazer uma tapioca, rechear com um ovinho mexido, com um cafezinho preto, vambora. Dá uma olhadinha na rotulagem desses produtos que vocês costumam consumir. Se tem uma lista muito grande
grande de ingredientes, já fica com o pé atrás. E assim, bota no Google, tem um nome lá, edulcorante tal, tal, tal. Dá uma olhada pra ver o que é isso. O edulcorante é um adoçante, verifica realmente se... Será que eu preciso disso? Porque assim, tem ainda mais na rotulagem, 0 açúcar. É 0 açúcar, mas tá cheio de adoçante. E às vezes não tem necessidade nenhuma disso. Aí tem vários conservantes, enfim. Eu acho que eu consegui passar a mensagem pra vocês, né? Dá uma olhadinha no rótulo, verifica se é muito extenso. E se vale o custo-benefício, né? Porque às vezes tu vai pagar 100 e poucos reais num produto só pra você estar enquadrado naquela febre do momento. Só pra ir na onda mesmo do que as pessoas estão tomando. Então, às vezes, não compensa. E vamos pensar o seguinte, será que meu treino... Será que a questão não é mexer no meu treino? Será que eu não preciso deixar meu treino mais intenso? É importante a gente pensar o seguinte, por que eu tô tomando esse pré-treino? É porque eu tô muito cansado, eu não tô conseguindo dar conta do meu treino? Aí a gente tem que ver se a questão não está relacionada ao sono. Às vezes a pessoa não tá dormindo bem, às vezes fica à noite mexendo no celular. Será que não vale a pena fazer uma higiene do sono, dormir mais cedo? Às vezes pode ser a alimentação não tá adequada. Então assim, tem que pensar no que tá gerando aquele cansaço e pensar se é realmente necessário. E o erro número 5 corrobora com o que eu acabei de falar, né? Descansar mal, dormir pouco. Aí vamos pensar, você tá treinando, aí você ajustou a alimentação, mas você só tá dormindo 4 horas por noite. Será que realmente vai conseguir ganhar massa muscular dormindo tão pouco? Porque é durante o sono que a gente libera mais hormônio, principalmente os hormônios que estão relacionados ao crescimento, que são essenciais para a regeneração e para a hipertrofia muscular. Então, assim, é importante dormir pelo menos mais 7 horas por noite. Eu sei que, assim, é muito difícil falar isso, porque hoje a gente vive uma realidade muito complexa, que às vezes não depende do nosso querer. Mas a gente pode criar estratégias para melhorar esse sono e ter um sono de mais qualidade. Aquele sono que você se acorda bem. Então, assim, como eu falei anteriormente, evitar mexer no celular à noite, principalmente deitado na cama, que assim, é uma prática muito comum. Aquela luz da tela, ela atrapalha a nossa produção de melatonina. É importante que o quarto fique escuro, que você tenha silêncio para dormir, porque a musculatura, ela vai ser desenvolvida após esse período de descanso. Não é durante o treino. Você pode fazer um treino avançado, você pode se dedicar muito no treino, mas se você não descansar, você não vai conseguir ter hipertrofia. Assim, esses erros que eu coloquei pra vocês, eles são bem simples, mas eles interferem muito no resultado. Se você quer sair da estagnação, comece corrigindo esses erros básicos. Saiba quanto que seu corpo precisa consumir, mantenha a constância, organize a sua rotina e principalmente valorize a comida de verdade. Agora comenta aí pra mim, qual o erro que você mais está cometendo? E se vocês quiserem, eu posso trazer aqui sugestões, modelos de cardápios que vocês podem estar se inspirando, que sejam acessíveis para o ganho de massa muscular. Escreve aqui embaixo, quero a rotina, eu vou saber que você viu meu vídeo até o final. Se puder, curta, se inscreva, compartilhe com aquele amigo que come igual um pedreiro, mas não ganha 1 quilinho. E vamos juntos evoluir, baseado no que a ciência traz e em comida de verdade, sem enrolação, sem promessas falsas. Ah, é uma coisa importante, eu só tô aqui no YouTube, eu não tenho nenhuma rede social. Então se você quiser continuar acompanhando, é só por aqui mesmo. Então assim, se você tiver alguma dúvida, falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu vejo e a gente pode se comunicar por aqui. Obrigada por acompanhar até aqui e até a próxima.